Um Bahia de Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli, Eric. Um Bahia muito moldado para ter a bola, para ter volume. Mostrou muito bem nesse domingo que sabe se comportar sem ela. E aquela famosa frase de final não se joga, final se vence, que eu usei recentemente, inclusive aqui no canal, para uma outra decisão de estadual, dá para resumir um pouco o que foi esse domingo, esse jogo da volta do final do Campeonato Baiano. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar um pouco sobre a grande decisão do Campeonato Baiano, jogo da volta, partida de ida, tivemos um triunfo de 2-0 do Bahia diante do Vitória na Arena Fonte Nova e nesse domingo o jogo da volta acontecendo no Barradão, tivemos um confronto em que o Vitória nos 38 minutos do segundo tempo conseguiu abrir o placar, mas nos últimos, na verdade no último lance de jogo, no lance que foi muito marcado principalmente na reta final por alguns conflitos, algumas discussões, o Bahia conseguiu empatar o confronto. Um jogo em que passou muito uma sensação de o Bahia poderia ter sofrido muito menos, não pela competência do Vitória, entendo que sim, a equipe do Carpini mostrou muito nesse início de 2025 e deve ter um grande campeonato brasileiro, mas o Bahia poderia ter sofrido muito menos a partir do próprio comportamento do Bahia. Eu vou sim enaltecer e falar sobre o comportamento defensivo da equipe do Rogério Ceni, mas em grande parte o segundo jogo do Bahia foi só defensivo, teve um grande ponto de ter um lado de deixar o jogo ofensivo, de tentar explorar ali o nome do Ademir, de tentar explorar o nome do Eric Puga. O Bahia não conseguiu fazer isso, em alguns momentos abdicou de fazer isso no confronto. Antes de dar sequência aqui no vídeo, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Tem vários conteúdos já falando sobre Copa do Nordeste aqui no canal e também já sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive sobre a estreia dos nordestinos no Brasileirão. Mas falando do jogo num contexto geral, se teve um Vitória que tinha a ideia e a necessidade de buscar muito mais o jogo, de buscar muito mais o campo de ataque, foi isso que aconteceu em grande parte do confronto, o Vitória tendo a bola e empurrando o Bahia para trás, e um Bahia que, tudo bem, poderia buscar apenas sustentar o placar, mas a gente sabe que esse Bahia pode desempenhar muito mais. A gente sabe que esse Bahia tem capacidade, mesmo de estando pressionado num barradão, jogando contra o seu grande rival, na casa do adversário, mas se tem a compreensão de que um Bahia, com o meio de campo que hoje teve inicialmente Everton Ribeiro e Jean Lucas e Caio Alexandre, e boas válvulas de escape com Eric Puga e com Ademir, se tem o entendimento que o Bahia tem uma capacidade, teria uma capacidade de segurar a bola ou então de buscar mais saídas para contra-atacar. Não foi isso que aconteceu, em grande parte se teve um jogo de um Vitória atacando e um Bahia se defendendo. No final do jogo, e aí teve um gol do Vitória nos 38 minutos, o Bahia consegue empatar já no apagar das luzes no Barradão, depois de muita turbulência no jogo, expulsão de Cauli, Vitória que teve a expulsão do Baralhas, que minutos depois o VAR racionou a arbitragem em campo e tirou corretamente a expulsão, mas olhando para o jogo, se tem uma compreensão de que o Vitória foi melhor e de que o Vitória conseguiu desempenhar bem. Teve o retorno do Mateuzinho, teve um Janderson muito lúcido pela ponta esquerda, mas o vídeo é para enaltecer o triunfo do Bahia, a conquista do Bahia no Campeonato Baiano, e para isso eu vou trazer um pouco do que foi o desenho do Bahia em campo, principalmente avaliando esse lado defensivo, mas também alguns movimentos de saída de jogo. Bahia teve o nome do Marcos Felipe no gol, ampliando aqui para vocês acompanharem. O Bahia teve o nome do Marcos Felipe no gol, Gabriel Xavier, sim, como um lateral direito, um defensor direito. Também teve o nome do Canu e do Mingo e do Juba entre a linha de 4 jogadores atrás. O Bahia teve um comportamento, um desenho de um 4-5-1 sem a bola, ou um 4-1, mas eu entendo muito mais numa linha de 5 no meio de campo, com Caio Alexandre, Ademir aberto pelo lado direito, Everton Ribeiro e Jean Lucas nesse posicionamento, Everton Ribeiro um pouco mais para o lado direito, Jean Lucas um pouco mais para o lado esquerdo, Eric Puga e William José. O que se tinha
com o fator do Bahia para saída de jogo. Na verdade, antes de falar da saída de jogo, só tocando mais em um ponto da marcação. Aqui era uma marcação. Aqui se tinha uma marcação do Bahia média-baixa. Então, todo mundo ou muito próximo, essa linha aqui do meio de campo, ou atrás do meio de campo, ou no meio de campo em si. O William José apenas como um único homem um pouco mais avançado. E assim, na cara, assim, você tem duas grandes possibilidades de sair para contra-atacar. Ademir pelo lado direito e o Eric Puga pelo lado esquerdo, coisa que o Rogério Ceni ou que o Bahia não conseguiu fazer. E teve até uma avaliação, não estou recordando muito bem, mas no intervalo, que o próprio Ademir tocou. E o Ademir foi muito lúcido quando falou de o Bahia não está bem, o Bahia não está conseguindo segurar a posse de bola. O Bahia sofreu no primeiro tempo, sofreu também no segundo tempo. Talvez também pela postura do Vitória. Foi um Vitória muito mais competitivo no Barradão do que na Arena Fonte Nova. Então, pouca exploração desses lados de aceleração. E um outro posicionamento do Bahia sem a bola era um Bahia que em poucos momentos mais fez uma marcação um pouco mais alta, mas com encaixes individuais. Em grande parte, o Bahia se comportou nesse 4-5-1. E um ponto interessante de saída de jogo do Bahia, para destacar também o desenho da saída de jogo, era se tinha, principalmente no primeiro tempo, o nome do Mingo, o nome do Canu e do Gabriel Xavier como os três homens de saída, e tinha também o Caio Alexandre como o primeiro homem da saída por dentro, mas não só ele, o Juba. Quem vê muita saída de três e imagina, tá liberando o lateral para avançar, não. O Juba centralizava para ficar ao lado do Caio Alexandre e ser mais uma possibilidade de saída por dentro. Acho que isso daqui é um mecanismo que o Bahia deve utilizar no Campeonato Brasileiro também, que me agradou bastante. Acho que foi uma ideia interessante do Rogério Ceni, até para gerar mais possibilidades de saída por dentro e não deixar o Caio Alexandre sobrecarregado. E aí veio o segundo tempo, e um segundo tempo, e assim, claramente, o Bahia que veio para se defender, né, pro primeiro tempo, e pro segundo tempo ainda mais. Marcos Felipe no gol, e aí veio o nome do Gilberto, e o Gilberto no lugar do Ademir, então se teve esse movimento. Então, Gilberto no lugar do Ademir, Gabriel Xavier, Canu e o Mingo se transformando lateral esquerdo para colocar o Juba nessa segunda linha do meio de campo. Mas também em alguns poucos momentos o Juba voltava e fazia uma linha de 5, mas poucos momentos. Em grande parte o Bahia seguiu com um 4-5-1 para o segundo tempo, com o Eric Puga vindo para o lado direito e o Juba avançando para esse corredor esquerdo. Caio Alexandre deu alguns minutos do segundo tempo e veio o nome do Azevedo no lugar do Caio Alexandre, que terminou o primeiro tempo amarelado. Acredito que esse movimento do Gilberto também aconteceu por conta do cartão amarelo para o Gabriel Xavier no primeiro tempo, além de reforçar um pouco mais defensivamente esse lado esquerdo com a presença do Juba. Teve a entrada do Azevedo, teve a entrada do Eric, a entrada do Azevedo claramente para gerar mais poder defensivo nesse meio de campo do Bahia, a do Eric também para gerar mais equilíbrio, né? Claramente o Eric tem mais poder de retenção do que o Everton Ribeiro, de contenção do que o Everton Ribeiro. O Kaique entrou no lugar do Eric Puga, Kaique foi uma peça importante para o gol de empate do Bahia, e o nome do Cauli, que entrou no lugar do William José, claramente a entrada de um jogador para talvez gerar mais poder no meio de campo do Bahia, talvez mais poder para sustentar a posse. Cauli que foi expulso durante a reta final do segundo tempo. Então o desenho do Bahia, em grande parte, que eu quero destacar, é essa estrutura do 4-5-1 e essas mudanças que, assim, por algum lado, dá para entender, o Bahia construiu o resultado no jogo de ida, vai tentar sustentar no jogo da volta. Mas foi um jogo perigoso para o Bahia. Vou falar um pouco sobre o Vitória também, mas foi um jogo perigoso para o Bahia. Acredito que poderia ter explorado um pouco mais o nome do Ademir e o nome do Eric Puga com saídas em passes um pouco mais longos, talvez. E agora tem o outro lado mostrou que, apesar de ter sofrido, foi um Bahia que conseguiu se comportar sem a bola e se comportar relativamente bem. O Vitória, ele teve
O nome do arcanjo, colocando aqui na escalação inicial, o nome do arcanjo: Cáceres, Halter, Neres, Jamerson, o Ricardo Hiller no meio de campo, Baralhas como meia central, mas que infiltra também, Ronald um pouco discreto, Mateuzinho por dentro, Rato um pouco mais aberto pelo lado direito, e o Janderson, que foi um dos grandes nomes do Vitória, assim, começando aberto pelo lado esquerdo, mas terminando como um homem de área e um homem muito explorado com algum sucesso no jogo aéreo. Um Vitória que sofre com a falta do 9, mas em determinados momentos do segundo tempo o jogo aéreo parecia ser um caminho para o Vitória e teve o Janderson como uma das peças de área. Me agradou o Mateuzinho, me agradou o Janderson, me agradou o Cáceres também no apoio. Tá longe de ser um cara de muita intensidade, mas ele conseguiu me agradar. Jamerson acho que poderia ter sido um pouco melhor explorado. Olhando para o segundo tempo, teve a entrada do Fabri, teve a entrada também. A do Fabri, ela foi uma entrada, a primeira entrada, o primeiro movimento, Fabri no lugar do Rato. Depois, mais encaminhando para a reta final, Mosquito no lugar do Ricardo, então um atacante no lugar do volante. O Carpini foi soltando a sua equipe. E teve também a entrada do Carlinhos no lugar do Ronald, um outro atacante no lugar de um volante. E o Hugo no lugar do Jamerson, aqui um lateral por outro. Assim, num contexto geral, como eu falei um pouco depois da abertura do vídeo, foi um Vitória que buscou muito mais. Foi um Vitória que os números mostram um pouco disso. Vitória que conseguiu se fixar no campo de ataque, Vitória que teve mais volume de jogo, mas que teve alguns insucessos na criação por dentro e na criação por aproximação. Tanto é que o jogo aéreo terminou sendo um caminho um pouco mais explorado pela equipe do Carpini durante o segundo tempo. Mas, assim, no contexto geral, o Vitória paga muito pela atuação ruim que teve na Arena Fonte Nova. Um 2-0 que poderia ter sido mais, e fez com que o Bahia pudesse ter esse comportamento muito mais defensivo e de abdicar um pouco do jogo ofensivo nesse confronto no Barradão. Fique à vontade para comentar aqui o que você viu do confronto, deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Tem conteúdo de Campeonato Brasileiro, fique à vontade também para acompanhar. Vou ficando por aqui, até a próxima.